Olha só, notícia aqui do Estadão. Exército aponta autores da carta dos oficiais que sugeria golpe. Militares responderão a inquérito. Vamos ver se acontece alguma coisa, né? Oficiais já receberam punições disciplinares, mas terão que responder ao inquérito por ter sido detectado indícios de crime ao elaborarem um documento. Militares que redigiram o documento não foram encontrados para comentar. Reportagem do Estadão, de Mônica Gugliano. O Exército concluiu a sindicância aberta no ano passado e identificou os autores e signatários da chamada Carta ao Comandante do Exército e Oficiais Superiores da Ativa do Exército Brasileiro. O manifesto foi assinado por 37 militares e recebido pelo então ajudante de ordem do presidente Jair Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, na noite de 28 de novembro de 2022, véspera da publicação. O documento foi considerado pelo comandante das Forças Terrestres, na época, general Marco Antônio Freire Gomes, como uma pressão para que aderisse a uma tentativa de golpe de Estado. O texto fazia considerações sobre compromissos militares com a legalidade e críticas veladas à atuação do Poder Judiciário no processo eleitoral. A carta concluía que os oficiais estavam atentos a tudo o que está acontecendo e que vem provocando insegurança jurídica e instabilidade política e social do país. Ademais, preocupa-nos a falta de imparcialidade na narrativa dos fatos e na divulgação de dados por parte de diversos veículos de comunicação. Por ordem do comandante-geral do Exército, general Tomás Paiva, 4 oficiais que escreveram o documento passaram a responder ao inquérito policial militar, IPM, pois foi detectado que há indícios de crime. O IPM terá 30 dias, prorrogáveis por mais 30, para ser concluído. O Ministério Público Militar, que é fiscal das investigações, pode requerer novas diligências e incluir outros entre os 26 militares identificados para assinar o documento e que receberam punições disciplinares entre advertências, repreensões e detenções. O Estadão teve acesso com exclusividade ao resultado da apuração, que apontou a participação de 12 coronéis, 9 tenentes-coronéis, um major, 3 tenentes e um sargento. Dos 4 que redigiram o documento que os demais assinaram, 2 são coronéis da ativa, Alexandre Castilho Bittencourt da Silva e Anderson Lima de Moura, e 2 estão na reserva, Carlos Giovanni Delevati Pazini e José Otávio Machado Rezo Cardoso. Eles não foram encontrados para se manifestarem. Outros 2 militares, mesmo com o nome na carta, deram explicações consideradas suficientes por seus superiores e por isso não sofreram nenhuma punição. Alexandre Bittencourt da Silva comandou o 6º Batalhão de Polícia do Exército até fevereiro de 2022. Na época da carta, havia deixado o cargo para morar em Santiago, no Chile, para realizar pós-graduação em Condução de Políticas Estratégicas de Defesa na Academia Nacional de Estudos Políticos e Estratégicos, ANEP. Após retornar, foi alocado no Departamento Geral do Pessoal do Exército. Já Anderson Lima de Moura esteve, pelo menos até 2021, alocado no Departamento de Educação e Cultura do Exército e é coordenador pedagógico da Academia Militar das Agulhas Negras. Militares, ouvidos pela reportagem, afirmaram que não têm conhecimento na história recente das Forças Armadas e que alguma manifestação política resultasse em inquéritos policiais militares que pudesse levar a punições criminais, como acontece neste caso. A carta foi encontrada no celular de Mauro Cid durante a investigação da Polícia Federal, após o depoimento do ex-comandante da Força General Marco Antônio Freire Gomes, que revelou a existência do documento. Segundo ele, o objetivo era pressioná-lo a aderir ao golpe tentado no 8 de janeiro de 2023, logo depois da posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quando as sedes dos 3 poderes em Brasília foram invadidas e depredadas. Ao assumir o comando do Exército, o general Tomás Paiva determinou a abertura das sindicâncias para identificar os militares que assinaram e escreveram o manifesto, bem como as punições que haviam sido aplicadas a cada um deles. Conforme determina o regulamento disciplinar, os militares poderiam ou não ser punidos pelos seus comandantes imediatos, que também determinariam a pena, que vai de uma advertência até detenção. A sindicância mostrou que dos 37, somente 26 receberam penalidades. O Ministério Público Militar pode requerer que os outros 11, que não tiveram nenhuma sanção, também sejam investigados. A carta tem sido articulada por militares nos dias logo depois do segundo turno, quando as conspirações a favor de um golpe aumentavam e o texto dizia que covardia e injustiça são as qualificações mais abominadas por soldados de verdade. Em depoimento à PF, Freire Gomes já falava em punições. Diz também que a manifestação dos oficiais da ativa era ilícita, que fora feita com o objetivo de pressioná-lo e que só
tomou conhecimento do fato por meio do Centro de Comunicação Social do Exército. Naqueles dias que antecederam a fatos suspeitos de integrar uma conspiração para uma tentativa de golpe no país, bolsonaristas e militares que apoiavam a permanência do então presidente no cargo, sob a alegação de que as eleições haviam sido fraudadas, trocavam acusações e faziam pesadas críticas aos generais do alto comando do Exército. Estes, por sua vez, rejeitavam a ruptura democrática e lembravam às insurgentes que militares são proibidos por leis e regulamentos de se manifestar coletivamente, seja sob ato de superiores em caráter reivindicatório ou político. O alto comando ainda alertava os que haviam assinado o manifesto, mostrando que o ato traria consequências e punições. Bom, eu só sei de uma coisa. A prova concreta de que os militares se acham donos do poder, se acham donos da Constituição, se acham maiores do que o povo, do que a sociedade, do que os eleitores. A prova concreta está aí. A outra prova também é de que o Bolsonaro trouxe à tona tudo que não presta também nas Forças Armadas. E graças a digamos assim, militares de hombridade, o golpe não aconteceu, mas era o que eles queriam, ok? Então, está aí a prova concreta da ação absurda que tentou esse grupo aí para um golpe militar, mais uma vez, no Brasil. E é claro na Constituição, os militares, principalmente da ativa, eles não podem tomar partido e muito menos se achar dono do Brasil, dono da Constituição, a ponto de quererem um golpe militar, simplesmente porque não concordavam com os resultados das eleições, né? Então tá aí. Dê a sua opinião, inscreva seu like e ative o sininho para receber nossas novidades.